Nosso estudo de hoje está na primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 5. E é Pedro que fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Emmanuel vem comentar na lição 133, casa espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. E valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era, entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparece de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipoteca de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da nossa casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos anteplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do corpo, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Casa espiritual. Bem, o autor deixou bem claro aqui, Emmanuel, para a gente, né, que ele está querendo dizer que casa espiritual vai ser sinônimo do nosso espírito aqui. Ó. Não é nem do nosso corpo físico, poderia até ser do corpo físico também, mas vamos trabalhar a ideia do espírito mesmo. Por quê? Porque se a gente for trabalhar só a ideia do corpo físico, a gente vai ter um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala tratar do corpo e do espírito, cuidar do corpo e do espírito. Mas cuidar do corpo, você já vai estar cuidando, buscando fazer exercício físico, buscando cada dia mais uma alimentação mais saudável, está seguindo o que ele está falando aqui também, né? E buscando compreender quais são as limitações que o nosso corpo traz para poder se adaptar a essas limitações e também aprender qual é a liberdade de ação que nós temos dentro dessas limitações. Isso é normal para todo ser. Mas quando a gente vai falar do espírito, a gente vai falar dos aspectos do espírito, a gente vai falar dos aspectos emocional, do aspecto intelectual, do aspecto sentimental. A gente vai falar de pensamentos, de sentimentos e de emoções. Que são 3 páginas separadas, que embora estejam muito ligadas, a gente consegue dar atenção a cada uma delas de maneira diferente e a gente precisa, né, ter essa consciência de que a oportunidade que a gente está tendo de vida é uma oportunidade excelente de você estar o tempo todo exercitando o espírito. A vida é para isso, para a gente exercitar o espírito. Porque é só a gente lembrar de um fato simples, nós somos espíritos, nós não vamos ficar aqui eternamente. Esse corpo aqui, eu preciso cuidar dele? Preciso, olha, mas ele está envelhecendo. E daqui a pouco ele vai voltar para a matéria, porque na verdade ele é matéria. O que eu sou de verdade não é esse corpo. Eu tenho que ter plena consciência disso. Assim como eu sei que essa camisa aqui, ó, não pertence a esse corpo. Eu sei que esse corpo aqui não pertence a esse espírito. Esse corpo aqui está sendo usado pelo espírito nesse momento. E eu sei até que se eu não cuidar dele direito, vai trazer reflexos, né, negativos no meu espírito. Até sei disso, tudo bem. Mas eu preciso, acima de tudo, aprender a cuidar do meu espírito. Então vamos começar a pensar assim, né? Primeiro, pensamentos. Como é que eu faço para cuidar do meu espírito com relação a pensamentos sempre para melhor? Como ele fala aqui, ó, cada um é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço nosso. É minha vontade, eu me esforço em contínua modificação para melhor. Como é que eu faço para melhorar meus pensamentos? Primeira coisa, não deixar que qualquer informação esteja chegando às nossas mentes. Hoje a gente consegue sim fazer uma seleção, né, e evitar alguns
alguns programas de televisão, programas que incitam violência, que incitam os instintos mais primitivos nossos. A gente pode estar assim selecionando o que a gente vai fazer e com isso criando um costume de só estar trazendo coisas boas para os nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento, tudo começa no pensamento. A gente sabe até que o pensamento é a principal forma de comunicação entre os espíritos, então vão estar chegando por isso mesmo centenas de pensamentos diariamente para a gente. Mas a gente não tem que ficar preocupado com o número de pensamentos que chega, mas aquele que agrada a gente. Aí a gente começar a pensar, pô, qual que agradou a gente? Ah, é esse? É esse que, na verdade, vai estar construindo o que nós somos de verdade, nosso caráter, o que a gente é de verdade. Tá, eu estou falando isso porque a gente faz parte de um trabalho, né, de orações, né, de imposição de mão, né, de grupo de oração. E que a gente, quando para conversar entre os trabalhadores, a gente começa a perguntar um para o outro, né, como é que é a experiência na hora do trabalho. E tem gente falando, não sei porquê, mas na hora me vem pensamentos de agressão, outro me vem pensamento sensual, outro fala que vem pensamento, né, com trabalho, com não sei. E eu fico falando para eles, olha, a gente não tem que ter vergonha dos pensamentos que chegam para a gente, porque na verdade os pensamentos que chegam para a gente estão soprados por todos que estão aqui ao redor, os espíritos que estão desencarnados e também aqueles que estão encarnados, porque muitas das vezes a gente capta o pensamento de quem está encarnado igual a gente, né? Agora, aquele pensamento que agrada a gente, é esse, a gente tem que dar uma atenção maior e fazer sempre essa seleção para melhor, modificação para melhor. Aí a gente começa a perceber o seguinte, como é que a gente faz para modificar os nossos sentimentos? Quando a gente começa a modificar os pensamentos, a gente vai ter condição de modificar o sentimento também, porque é um exemplo simples que eu vou dar aqui pra gente, né? Se você estiver hoje saindo de casa meia-noite e de repente vê uma pessoa mal encarada esperando, parado no poste, você vai passar por aquele poste ali. Qual o primeiro sentimento que vem? No mundo moderno nosso, sentimento de preocupação, sentimento de medo, a gente pode estar sendo assaltado, né? Mas isso porque o meio externo, a situação que a gente está vivendo, criou essa concepção. Agora, se a gente começar a olhar para ele e ver ele como um irmão mesmo que está necessitado, uma pessoa que de repente está precisando de ajuda, se você tiver esse sentimento, ele pode até te assaltar e o assalto não vai doer tanto assim. Mas você vai na direção dele com outro magnetismo, de uma outra maneira, o teu sentimento vai envolver aquela pessoa. Então, estou querendo chamar a atenção do seguinte, que a gente pode trabalhar o nosso sentimento, fazendo com que o nosso sentimento seja mais doce, seja mais aberto até para as pessoas, sem preconceitos, com relação às pessoas que estão ao nosso redor, né? É um trabalho individual, mas é um trabalho que vale muito a pena, e faça uma pesquisa com vocês mesmos. No momento de aflição, na hora que você estiver vendo uma situação grave, uma discussão, uma briga, vejam ali se você parar e ao invés de ter aquele pensamento de puramente, simplesmente o mais fácil que tem, né, de repulsa, faz uma oração por aquela pessoa, tenta se colocar como uma pessoa que quer ajudar. Aí vocês vão ver o resultado. Isso aí é a experiência pessoal. E quando a gente fala de emoção, a emoção vai mudando aos poucos, porque a emoção ela ainda está pegando a nossa parte instintiva. A emoção está naquela coisa que acontece de repente, aquele susto que a gente toma. A inteligência emocional hoje ela precisa ser trabalhada nesse sentido. Por isso que a gente sempre procura falar sobre isso, né? De estimular os nossos filhos a fazer atividade, ora pressionados, ora livres. Porque eles vão aprendendo a desenvolver essa inteligência emocional. Tem que fazer rápido nesse período de tempo. Faz o que der para fazer. Dá para fazer agora tranquilo, porque tem tempo à vontade. Porque muitas das vezes a vida dele no mundo moderno pode depender de como vai ser trabalhada a inteligência emocional, como ele vai reagir numa situação de assalto, numa situação de violência urbana qualquer. Então a gente tem que ficar o tempo todo, gente, trabalhando essa contínua modificação para melhor. O Emmanuel termina a lição falando que o cristão sem reforma interna, ele dispõe apenas de plantas de serviço. Agora o discípulo sincero, porém, é trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. A gente começa também a doar para as outras pessoas. E vocês viram que o Emmanuel, ao longo do texto, ele vem trabalhando ideias de pessoas que maqueiam o tempo todo. A pessoa está toda bonita por fora, mas está em frangalhos por dentro. Quando, na verdade, ele já falava Jesus lá, né, sobre
aqueles sepulcros, estava, né, bonito por fora, mas por dentro estava todo em frangalho. Então, é o nosso convite para hoje, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.